sou a psicóloga Cleonaide. Eu quero, nesta semana, conversar um pouco com você sobre o Natal em tempo de pandemia. Claro, nenhum de nós tivemos uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas é na família que o caráter é formado. É no lar que nós aprendemos a andar. É no lar que nós aprendemos, cada vez que caímos, a levantar. Então, onde você vai passar o Natal? Com quem você vai passar o Natal? Qual é a representação do Natal para a sua família? Porque a depender do modo como a sua família, no longo dos anos, interpretou a data comemorativa do Natal, isso internaliza em cada um de nós um modelo de Natal. Mas a realidade mudou. E todas as vezes que uma realidade muda, nós precisamos de adaptação. Porque é o processo de adaptação que gera em nós a possibilidade de sobrevivência. Então, em tempo de pandemia, onde não pode haver ajuntamento, onde não podemos reunir a família como um todo para estar ao redor da mesa, precisamos reconhecer, de fato, o significado do Natal. Natal em família significa alegria ou conflito? Bem, em toda família existe alegria e existe também conflito. A pandemia, ela trouxe para nós também o isolamento social, né? O convívio dessa família, ela acabou sendo intenso, mas ao mesmo tempo limitado à estrutura daqueles que estão no lar. A pandemia trouxe mudanças em todos os segmentos da sociedade e todos nós vamos precisar fazer adaptações. Agora, aquilo que não vai ser adaptado é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, ele traz o renascimento da esperança, o renascimento da paz. Então, todos nós podemos preservar o sentido do Natal, entender o momento que nós estamos passando e seguir pela vida. Então, em algum momento, eu e você precisamos ter clareza da família real e da família idealizada. A família real é aquela família que, de fato, historicamente se comporta de uma forma, tem um jeito de existir. Agora, a família idealizada é quando nós olhamos a partir do muro do vizinho e nós começamos a idealizar e dizer, poxa, eu gostaria de ter uma família daquele jeito. Eu gostaria de ter nascido em uma casa daquele modo. Mas a realidade é que quanto mais eu aproximo a família real, o entendimento de que eu sou um ser histórico, e essa família que eu nasci é uma família que eu preciso cooperar, eu preciso ser coparticipante na formação de um equilíbrio familiar. Então, eu vou abandonando, me distanciando dessa família idealizada e assumindo, de fato, a história que me cabe. Tratando, então, da possibilidade de construir um próprio modelo real. As aspirações e expectativas, quanto maior é a expectativa, quanto maior é a iniciativa de entender uma família como modelo, mais nos distanciamos do que a família é. A família, na perspectiva dos afetos, muitas vezes, quando eu recebo um cliente no consultório, eu ouço adolescentes, jovens, idosos, eles acabam por dizer, eu não me encaixo na minha família. É como se houvesse uma distância, uma diferença muito grande entre eu e a minha família. E esse termo, eu não me encaixo na família, é a mais pura verdade. Nenhum ser humano ele é constituído para se encaixar. Ao contrário, todo ser humano ele é criado para que haja a aceitação de quem se é e a aceitação da história
que essa pessoa está inserida. Ouço também pessoas que dizem assim: eu não gosto de estar em família porque há conflitos quando nós nos reunimos. Imagine que há conflito, mas há também uma história, há também afetos, há também todo um conjunto de princípios e valores que regem essa família. Ouço também quem diga assim: eu não gosto de estar em família porque existe preferência em relação ao meu irmão, em relação a um primo, em relação... Enfim, o fato é que quando nós aceitamos a dinâmica familiar e nós agimos de conformidade com a nossa história, criando um certo distanciamento daquela visão idealizada e caminhar dentro desta família aceitando o outro e também aceitando o modo como se é e trabalhando então os detalhes, né? O distanciamento familiar, nós sabemos que existe em toda esfera, em todos os países, em todos os lares. Sempre há alguém, sempre há pessoas dentro da família que faz a opção pelo distanciamento. E esse distanciamento começa a ser muito gradual. E com o passar do tempo, o distanciamento se torna tão grande que aquilo que aconteceu como uma maneira de se proteger passa a ser algo que já não existe mais, que é esse convívio diário com essa família. Então, o abuso emocional é uma das causas de distanciamento dentro da família. A família hoje está sendo convocada nesse vídeo a refletir sobre a necessidade da aceitação incondicional. Esse pai, essa mãe, esse irmão, eles não são do modo como eu iria desenhar, como eu gostaria que fosse. Mas este é o meu pai, esta é a minha mãe, estes são os meus irmãos, e eu preciso aceitá-los de maneira incondicional. Evitar, então, a todo custo, empreender um trabalho, um caminho de julgamento, porque quanto mais gastamos tempo em julgar as pessoas, menos tempo gastamos em amá-las. Exercitar também a tolerância é um exercício típico que pode dar início no Natal. Exercitar a tolerância significa em que as coisas não vão ocorrer exatamente do jeito que você quer, do modo como você quer. Exercitar a tolerância é você andar um caminho e aguardar que o outro também possa viver do modo como se é. Admitir as fragilidades, tanto sua como também do outro. Expressar pensamentos e emoções é algo imprescindível para se desenvolver no longo de uma vida, no longo de um ano e também às vésperas de Natal. Dizer o quanto você gosta, o quanto você tem amor pela pessoa, o quanto você cometeu falhas, o quanto você quer arrumar essa jornada. Então, sair de cena por alguns minutos é saudável. Mas sair de cena durante muito tempo não é inteligente. Porque essa história nos pertence. E aquilo que nos pertence precisa ser aceito. A vulnerabilidade é inerente do ser humano. A imperfeição é inerente do ser humano. Então, eu quero concluir esse vídeo relembrando para você, se você não conhece, a história da mitologia grega do rei Pigmalião. Conta então que Pigmalião era um artista habilidoso de Chipre, onde ele percorreu várias aldeias, vários locais, e ele não conseguia encontrar uma mulher ideal. Cada pessoa que ele se aproximava, ele percebia que não carregava as qualidades e o perfil que ele gostaria. Então, com o passar do tempo, ele decide esculpir a mulher ideal. Ele deseja esculpir a mulher amada. E a história, então, conta que na medida que ele foi esculpindo essa mulher, ele se apaixona por essa estátua. E dá, então, o nome de Galateia. Aquela mulher era linda, adornada, então, com joias belas
e muitas roupas bonitas, mas era apenas um monumento construído por ele. Passando então Afrodite, a deusa do amor, vendo então Pigmalião tão apaixonado pelaquela mulher, aquela estátua criada por ele mesmo, aí a mitologia então destaca que ela resolve atender ao pedido de Pigmalião e transforma aquela mulher, aquela estátua em uma mulher. E eles se apaixonam e na hora em que eles se beijam, decidem viver para sempre. Imagine que essa é uma história que parece até que faz parte do nosso imaginário coletivo. Todos nós desenhamos, esculpimos uma família, mas eu quero lhe convidar, esta semana, a aceitar a família que você tem e a trabalhar as deficiências dela, sendo o melhor que você pode ser neste Natal. Eu desejo a você um Feliz Natal com uma família real, distanciando cada vez mais da família idealizada. Um grande abraço para você.